Bom, começou, vamos lá. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Alta Valhar Experience. E é com imenso prazer, né, que nós vamos receber aí as mulheres protagonistas. Elas são em 6, né, mas hoje 2 não puderam participar. Então nós vamos receber hoje, eu vou apresentar para vocês elas, tá? Aí se quiser ligar o microfone, dar um oizinho aí também, tá? A Gisele. Olá, pessoal, boa noite. A Gisele, ela é psicóloga com pós-graduação em psicologia positiva, a carreira desenvolvida em gestão estratégica de pessoas e atualmente ela é superintendente comercial da Alta Valhar. A Tatiane. Boa noite, pessoal. Obrigada, Lê. Obrigada a você, viu, por estar aqui. A Tati, ela tem MBA em gestão comercial, gestão de equipes, é gerente comercial da Alta Valhar no Triângulo Mineiro e no sul de Minas. A Cíntia. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Cíntia. A Cíntia, ela tem 20 anos na área comercial, ela é formada em comunicação e tem MBA em gestão empresarial e é gerente da Alta Valhar. E a Grazi. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Grazi. A Grazi, ela é formada em administração e atua no segmento automotivo desde 2005 e é gerente também da Alta Valhar. Então, meninas, a voz está com vocês e no final a gente abre para dúvidas, tá bom, pessoal? Se quiserem também colocando perguntas no chat. Obrigado, viu, por vocês participarem aqui com a gente hoje. Nós que agradecemos, Ale. Boa noite a todos, né? Eu começo agradecendo a oportunidade de participar, né, o convite para participarmos e a oportunidade, né, de falar sobre esse tema. E com grande prazer, né, com essa turma, com as colegas aí protagonistas, que a gente já vem falando disso desde o comecinho do ano no nosso grupo, e com muito orgulho a gente vem aqui representar uma fatia do mercado, que são as mulheres, né. A gente preparou só um esqueleto de uma apresentação para se basear, então eu vou projetar, e aí qualquer coisinha vocês vão falando, levantando a mãozinha aqui, eu vou interrompendo, tá bom? Só um minutinho. Estão vendo a minha apresentação? Sim. Então, o tema de hoje, né, é equidade de gênero no segmento automotivo, aqui dentro da Alta Valhar Experience. A minha primeira provocação, mas que só vai ser respondida no final, se você que está aí participando sabe, você sabe qual a participação das mulheres na decisão de comprar um veículo? A gente vai trazer no final essa resposta, e aí talvez vocês entendam um pouco do por que a gente está trazendo, né, esse tema de equidade de gênero e a voz da mulher no protagonismo. Eu começo falando um pouquinho do nosso cenário atual, e aí eu preciso falar um pouquinho de escolaridade, né, versus salários, dando essa pincelada. A mulher, ela só teve direito à escolaridade tardiamente aqui no Brasil, por volta de 1860, 63. E naquela época, ela já não tinha acesso à aula de cálculo, essa aula de... que hoje nós chamamos de negócios, né, mas a gente pode chamar de cálculo. As aulas eram voltadas para tarefas domésticas e comportamentos na sociedade. E esses comportamentos, alguns deles permanecem até hoje, né, esses ditos que passam de geração em geração, que foram ensinados lá atrás para as mulheres. E, embora a educação formal tenha começado tardiamente para as mulheres, elas hoje representam uma grande fatia no cenário de, vamos usar do ensino superior mesmo. As mulheres, em 2012, elas representavam 14% dentro das salas de aula de ensino superior, e os homens, 10%, 10,9%. Agora, em 2019, elas avançaram para 19,4% e os homens para 15,1%. Então, nós vemos a crescente de participação, tanto dos homens quanto das mulheres, mas elas continuam frequentando mais cadeiras no ensino superior. E alguns dos insights, assim, que surgiram em grupos que eu mesma participo, que outras pessoas participam e a gente acompanha,
que a participação da mulher também tem a ver com o cenário, com o dado que o homem, quando ele alcança acima do nível superior, ele é graduado, pós-graduado, ele tem uma especialização, um MBA, varia muito pouco a empregabilidade dele. Agora, para a mulher, é fundamental que ela avance um pouco mais na educação formal para que ela tenha acesso a melhores oportunidades. Aí já começa a primeira discussão, né? De o homem com uma formação superior, a mulher ela tem que estar um degrau acima para conseguir competir naquele cargo que o mercado está oferecendo. E aí, comparando com as amostras que podem ser comparadas, né, de mulheres e homens no mesmo cargo, na mesma fatia, ali ocupando o mesmo tipo de trabalho, ainda assim as mulheres recebem 20% a menos na remuneração financeira. Então, o que já mostra que, mesmo estudando mais, ela ainda é menos remunerada. Em 2019, a gente também tem um dado muito legal, que é 73% dos homens em idade de força de trabalho, que a gente considerou ali uma fatia acima de 15 anos, 73% trabalham. 54,5% das mulheres trabalham. É um número bem diferente. E dentre as 54% das mulheres, só 67% dessas mulheres não têm filhos. A outra fatia que tem filhos é menor. Então, quando a mulher tem filhos, ela também participa menos do mercado de trabalho. Opa, passou sem querer. E aí, a gente também tem que, para falar um pouco dessa participação da mulher, a gente precisa falar de alguns desafios que ela enfrenta para alcançar a Oi? Papai pega, vamos lá? Eu vou desligar aqui o som. Onde que tá a Peta? Pode continuar. Cíntia, eu vou desligar aqui o som dele, tá? Desculpa, eu achei que estava falando comigo. Como eu não estou enxergando vocês, eu voltei lá para ver o que estava acontecendo. Desculpa, eu estava falando que, para ilustrar um pouco mais, né, os cenários, a gente também tem que trazer alguns termos que são comuns na discussão da equidade de gênero no mercado de trabalho, e para falar um pouco desses processos que permitem com que a mulher avance ou ela fique estagnada um pouco mais na sua carreira. E alguns termos são muito comuns nesses grupos de fomento de protagonismo feminino. Um deles a gente chama de teto de vidro. O que é o teto de vidro? São aquelas barreiras invisíveis que elas dificultam a ascensão profissional das mulheres. E a principal característica delas é realmente reduzir a velocidade com que as mulheres ascendem na carreira. E esse teto de vidro, ele é baseado em dois fatores. Um deles são os vieses, que são, que aí a gente chama de os vieses inconscientes. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais deles. Mas a gente também tem o degrau quebrado, que é outra expressão muito comum, que é a mulher, ela entra na primeira gerência, ela alcança a primeira gerência, mas às vezes nessa idade ela está na parte que ela já se casou, ela pode ter filho, ela pode de repente sair numa licença maternidade, ela começa a enfrentar o viés inconsciente da maternidade, por exemplo. Ela também enfrenta o viés do trabalho não remunerado que ela faz em casa, que ela realiza na casa dela, e esses permitem com que ela quebre o degrau na primeira gerência, ela não avance mais para a segunda, e talvez até para a alta liderança, chegue a um CEO, uma diretora, executiva ou algo mais. É muito frequente esse comportamento do mercado de trabalho, principalmente porque todo o processo de contratação e promoção é realizado, na maior parte das vezes, pelos líderes, que quase todos são homens, e que esses processos, eles não vêm de um viés assim, sem gênero, sem nome, sem raça, eles vêm muito declarado. Uma mulher de 35 anos, que ela tem pós-graduação, ela é casada, ainda não tem filhos, e ali começam a cortar a mulher do mercado de trabalho. Ele também tem ali a parte das mulheres que saem do mercado de trabalho quando elas
viram mães, elas ganham o bebê, aí elas resolvem atuar em outras áreas, de outras formas, e empreender, e assim por diante. Então, são várias barreiras mesmo que são enfrentadas, e tem os estereótipos, as afinidades, tudo isso impacta a participação das mulheres dentro dessa ascensão da alta liderança das empresas. E a gente tem que entender que as mulheres hoje no mercado de trabalho, elas estão mais na parte de manufatura mesmo, porque é necessário, muitas empresas dizem que é necessário a própria sensibilidade, a atenção, elas estão muito ligadas a atendimento a cliente, a área de comunicação, e elas estão pouco inseridas em tecnologia, em áreas que são mais de exatas, tecnologia da informação, engenharia. A participação da mulher é muito baixa ainda nessa fatia de mercado. E aí eu coloco ali, né, uma última frase, que é, e agora eu devo falar? Porque um dos grandes conselhos que a gente pode dar para as mulheres, assim, que querem ascender na sua carreira, é que elas deixem claro que elas querem ascender na sua carreira. Quando elas começam a entrar no processo de seleção, como elas começam a participar de uma empresa, mesmo que elas tenham um cargo que ainda não é de gestão, elas deixem claro onde elas querem chegar, porque assim elas vão ser olhadas e não tem que ter medo dessa exposição. Elas estão estudando, elas estão buscando outros caminhos, e elas agregam valor àquela equipe e têm que declarar o seu interesse em ser uma diretora, em ser uma CEO, a concorrer a um grande cargo dentro das empresas. Vou falar um pouco dos desafios da liderança feminina em um mercado predominantemente masculino. Né, e a grande parte dos desafios da liderança feminina está sempre atrelado à cultura machista que nós vivemos hoje. Né? Estamos em uma sociedade que encara o gênero masculino como superior. E isso reflete a pouca representatividade das mulheres na liderança, que provoca estranheza, resistência e dúvida. Um exemplo muito simples disso é quando uma mulher ela age de forma assertiva e firme, ela é julgada como brava, grossa. E ao mesmo tempo que o homem age dessa mesma forma, ele é visto como forte e seguro. Estamos, né, ganhando sim espaço, mas ainda com muito preconceito, porque nós sempre temos que dar mais, provar mais. Isso acaba nos sabotando, porque nós temos medo de falhar, de não dar conta, e ainda enfrentamos uma pressão social. Né? É como se a gente tivesse que trabalhar dobrado para sermos merecedoras do mesmo cargo. E um outro desafio muito forte da liderança feminina está atrelado à possibilidade de uma futura licença maternidade ou por elas já serem mães. Sim? Eu posso fazer uma observação nesse ponto da maternidade, Grazi? Você me Claro. permite? Eu sou mãe de 2 meninas, pessoal, meu nome é Gisele, para quem entrou depois. E nós mulheres temos um papel fundamental, e os homens também, né, enfim, de formar essas crianças que estão crescendo e tirar essa visão patriarcal que vem do passado, que a Grazi muito bem pontuou, né? Então eu falo que eu sou muito abençoada por ser mãe de 2 meninas, porque eu tenho a responsabilidade de trazer para elas o papel que elas vão exercer dentro dessa sociedade. E aqui quem é mãe de menino também tem o papel de trazer voz para esse menino para apoiar essas mulheres que vão ser as futuras executivas dentro aí do mercado, tá? Então, só fazendo esse adendo, acho que é bacana pontuar isso, o papel que todos nós temos como pais e mães dentro dessa jornada de mudança cultural. Exatamente. Bom, boa noite. Meu nome é Tatiana, né? Conheço algumas pessoas que estão aqui, muito prazer. E a gente gosta de falar de mercado, né? Com os nossos clientes, nossos parceiros, e a gente também trouxe algumas informações de mercado que a gente entende que reflete tudo isso que foi falado um pouco aqui, né? Tudo isso que a mulher sente no dia a dia, esses desafios. Então a gente trouxe um pouquinho o que a gente quer compartilhar, o funil hierárquico do setor, né? Então a gente traz aqui
a participação do homem nos cargos, né, está em vermelhinho aqui, então a gente pega, por exemplo, direção, né, 77% dos cargos são de homens, 23% de mulheres, né, corpo gerencial, 82%, 18% de mulheres, então assim, falando do segmento automotivo, esse cenário, né, de escolaridade, foi um pouquinho que a Cíntia já trouxe para a gente, né, a mulher, ela acaba tendo uma qualificação maior, e o número, ele reflete isso para nós, mesmo tendo cargos, né, proporcionalmente menores, a mulher acaba tendo uma qualificação maior. Ela precisa se qualificar mais para ela conseguir evoluir na carreira, mesmo que não seja na velocidade que a gente gostaria, né? Falando um pouquinho de equiparação salarial, aí a gente geralmente ganha um pouquinho menos que os homens, né? O público feminino, 23% a menos. Cargo de liderança, a gente ganha até 34% a menos, e só 38% das empresas fazem ações para trabalhar essa equiparação, né? Então, a Autoavaliar, quando ela traz esse tema, ela nos permite a abordar, a trabalhar, e a gente fica muito orgulhoso de poder estar numa empresa que tem esse olhar, que tem essa preocupação, e que a gente tem internamente um tratamento, a gente tem um tratamento igual, a gente tem voz, a gente se posiciona, e a gente espera que, com esse debate, né, que a gente entende que é uma longa caminhada, que isso também seja ampliado para a sociedade de uma forma geral. E falando da paternidade, que a Gisele comentou, né, então, 36% das mulheres que trabalham são mães e 46% são homens, né, e no quadrinho do lado vem a questão da pandemia, né? A pandemia impactou muito, muito as mulheres. Muitas perderam o emprego em função dos filhos, de não ter com quem deixar, escolas fechadas, né? Aquele cenário todo. Então, mais uma vez, o impacto é maior sobre nós, as mulheres. Então, a gente quis trazer esses indicadores para vocês, tá? Essa é a referência ao Automotive Business, então, uma pesquisa que foi realizada recentemente. Nós já tivemos uma evolução nesse processo, como a Cíntia comentou, né? Hoje nós voltamos, a gente tem uma série de questões que não existiam, mas a gente tem um longo caminho a percorrer ainda, e precisa-se de muita competência, muita resiliência, para que a gente realmente consiga ter uma evolução aí de forma geral. E é engraçado, Tati, sobre esse ponto, que a gente vê também muitos gestores, né? Quando vão fazer um processo seletivo, quando vão entrevistar uma candidata mulher, e ela diz que tem filhos, a primeira pergunta que esse gestor faz é com quem ficam as crianças, né? E quando um homem fala que tem filhos, geralmente não vem a mesma pergunta. Então, a gente vê até pelo gráfico ali que a quantidade de pais dentro do segmento é maior do que a de mães, né? E ainda assim as oportunidades vêm para os homens, né? Então, ainda assim eles conseguem ascender na carreira. Então, é um dado interessante até para a nossa reflexão. Mais para frente um pouquinho a gente vai ver o papel e a representatividade da mulher dentro desse segmento quando a gente fala como consumidora, tá? Mas vamos lá, pode seguir, Tati. Caporal. Oi? Você levantou a mão, eu pensei que você queria fazer alguma pergunta. Então, é o seguinte, já que você falou da Autoavaliar, e vocês estão aqui representando o Autoavaliar, eu vou dizer para vocês assim, em primeiro lugar, vocês são as vencedoras. Por quê? Na maioria das empresas, as mulheres trabalham na atividade de meio, RH, marketing, essas coisas assim. E vocês hoje estão em uma das atividades fim da Autoavaliar. Para mim, isso já é uma vitória. Já é uma coisa muito boa. Acho que até eu falei com a Gisele isso há uns anos atrás. Mas mesmo assim, na área de desenvolvimento, por exemplo, tem poucas mulheres, que a gente é uma empresa de tecnologia, e se a gente for pegar os cargos de direção da empresa, desde os sócios mesmo, a gente não tem mulher. Vou dizer para vocês, isso é uma grande frustração minha. Né? E cabe a vocês ajudarem também a mudar essa história. Porque, por exemplo, eu posso garantir para vocês que na Autoavaliar, vocês têm condições de mudar essa história. Eu acho fundamental isso. Acho muito importante. Então, assim,
queria deixar esse testemunho aqui, porque é uma frustração que eu tenho há muito tempo. Eu questionei, inclusive, meus sócios essa semana e tudo mais, em relação a isso. Eu falei assim, poxa, tem um seriado que conta a história da Uber, chama Super Pumped. Tá na Amazon Paramount, quem quiser assistir, eu recomendo muito. E os maiores problemas da Uber e tudo mais era a discriminação com as mulheres. Né? Assim, é uma frustração muito grande e a gente tem que mudar isso. Né? E principalmente dentro da autoavaliar, onde a gente tem um pouco de controle da situação. Tá? Então, eu conto com vocês. Era só isso, dei o testemunho aqui. Caporal, Tchau. Obrigada aí pela sua participação. Eu entendo que, inclusive, esse painel que a gente está fazendo aqui hoje é um painel que vai trazer transformação para muita gente. Quem está ouvindo aqui pode ter certeza que vai sair com alguma reflexão diante de tudo que a gente está trazendo, né? Então, além da gente mudar dentro de casa, e esse processo já vem acontecendo dentro da Autoavaliar, eu sou um exemplo disso, depois eu vou contar um pouquinho aí da minha história para vocês, pessoal. Mas a gente também está provocando o mercado a refletir sobre esse ponto. Então, muito obrigada aí pela sua participação. E essa voz, pessoal, que o Caporal está nos dando, é a voz que nós mulheres precisamos, e eu já vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, vamos para esse próximo slide aqui, sobre igualdade e equidade, né? Então, a gente fez a chamada aí como equidade de gênero dentro do segmento automotivo. Quando a gente fala de igualdade, pessoal, igualdade nós somos iguais perante a lei, temos os mesmos direitos e deveres, né? Enfim, o tratamento deve ser igualitário, justo e igualitário, certo? Quando a gente entra em equidade, embora pareça sinônimo de igualdade, não é. A equidade, ela tem um plus a mais. Ela leva em consideração as diferenças individuais, as barreiras sociais, enfim, as barreiras que fazem com que aqueles indivíduos tenham diferenças. Então, só para a gente olhar essa figura, para ficar mais claro esse ponto, tá? A igualdade, quando a gente fala de igualdade, essas três pessoas estão querendo visualizar o que está acontecendo ali, olhar além do muro, né? E aí a gente pode observar no quesito igualdade que todas elas receberam uma caixa do mesmo tamanho, né? Então, você vai lá e dá uma caixa igual para todo mundo. Isso é igualdade. Quando a gente põe equidade na mesa, eu vou analisar a altura dessas pessoas, a diferença que tem entre elas, para eu conseguir fazer com que todas elas consigam visualizar além do muro. Né? Então, aqui a gente vê claramente que no quesito equidade, eu consegui fazer com que todos eles tivessem a visão além desse muro. Né? Então, esse é um ponto importante que como que eu enxergo isso, né? E aí não é só a Gisele em si, mas eu entendo que é um movimento feminino e masculino também, porque, como eu falei, essa visão patriarcal, né, que está dentro da nossa cultura, ela precisa ser mudada, e os homens também são porta-vozes de tudo isso, né? Devem ser porta-vozes de tudo isso. Então, quando a gente pega um homem, por exemplo, na carreira dele, geralmente ele recebe uma mentoria informal de outros homens que conseguiram ascender nas suas carreiras, né? Então, ele recebe isso de forma informal. E empresas, por exemplo, que investem em programas de mentoria para mulheres, está colocando esse caixote que a mulher precisa para conseguir deixar tudo igual e as oportunidades poderem ser dadas de forma igualitária para todos, né? Outro exemplo, tá? E aí, quando a gente pega e coloca assim, uma mulher entrando numa reunião junto com um homem, né? E essa reunião está cheia de homens, e isso não é incomum no segmento automotivo, principalmente para essas 4 mulheres que estão aqui nessa sala, que estão na área comercial, né? Isso é muito frequente. E é engraçado que o homem, ele já chega numa reunião com crédito positivo, é como se fosse uma conta bancária, né? Ele já tem crédito positivo. A mulher entra com saldo negativo dentro dessa reunião, ela precisa provar que ela conhece do segmento, que ela conhece de números, que ela conhece de dados, que ela conhece do mercado. Né? Então, isso, quando a gente olha esse cenário, a gente vai se posicionando e vai trazendo esse ponto. E quando o homem dá a palavra, quando ele percebe essa dinâmica e ele empodera essa mulher, ele está fazendo o papel dele dentro dessa sociedade, que é uma sociedade, infelizmente, machista, por conta de toda a história que a gente tem. Né? Às vezes, a pessoa, inconscientemente, traz essa questão do machismo à tona sem perceber. Uma mulher, quando ela assume uma cadeira de liderança, que ela vai ter liderados abaixo, que são homens, e às vezes até mulheres,
muitas vezes ela é questionada se ela está capacitada para assumir aquilo, né? Então, todos esses vieses inconscientes a gente precisa trabalhar aí no nosso dia a dia para poder mudar esse cenário. E aí a gente falar de equidade de gênero dentro do nosso segmento. E aí um ponto que é bacana a gente trazer assim, outro dia eu estava com a Cíntia, né, a gente estava fazendo uma visita, e uma pessoa conversando com a gente, né, se você quiser até contar essa história, acho que é bem interessante, quando a gente fala de equidade, igualdade, a gente tem que colocar na cesta a diversidade, que aí eu entendo que amplia muito mais, pega público LGPD, PCD, enfim. Sim, conta o exemplo aí para o pessoal do que a gente vivenciou. A gente estava numa reunião com um diretor, e aí ele descreveu, né, o momento que ele entra numa loja e ele foi para ser atendido por uma pessoa que não entendia nada do público que ele representa, que ele está inserido, e aí ele contou, né, que a pessoa não teve a sensibilidade, né, de ler quem ele era, de olhar para ele, ver quem ele representa, o que ele consome, quais são os hábitos, porque a mulher, a gente olha para as pessoas e lê as pessoas rapidamente, né? E rapidamente a gente se adapta como que vai falar, como vai se comunicar, usa até ferramentas como rapport, né, de espelhar outra pessoa, e ele reclamou exatamente disso. Ele falou assim: a pessoa que me atendeu não me representava, não era parte não sabia o que eu comprava, o que eu consumia, estava falando com o público de uma forma inadequada. E aí ele falou: sabe quando que eu vou voltar ali? Não vou voltar, né? Então, sem citar, né, nome, sem citar nada, segmento, ele estava sendo atendido por uma pessoa que não tinha a leitura do público dele, ele não se sentiu representado pela pessoa também que estava atendendo ele. Só complementando, Gi, rapidinho, que você falou, né, dessa diferença, e é um fato que existe, né, porque nós somos minoria, então acaba sendo até um pouco natural esse processo quando a gente trata da minoria, né, e aí a gente tem o papel de mudar isso. E aí eu acho que a mulher, ela tem e aí eu acho que fica, né, essa lição pra gente. A gente tem uma sensibilidade nesse processo. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Que eu acho que é o que o Caporal falou um pouco. Qual que é o nosso papel de mudança, né? E aí a gente precisa usar as ferramentas, né, e tudo que a gente aprendeu historicamente ao nosso favor. Então, assim, essa sensibilidade, entender que público que a gente está lidando, o momento de evoluir, o momento de recolher em várias situações. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso muito forte para que a gente consiga essa equidade, né? E eu falo para vocês, assim, a mulher, quando ela estabelece uma relação também de confiança com o parceiro, né, com o nosso cliente, é difícil também de romper isso, né? Porque você construiu, tá tão forte, foi tão construído, isso levou tanto tempo, que é uma relação sólida, né? Então, assim, eu acho que a gente tem esse desafio, essa missão de fazer essa construção, que não é simples, né? É desafiador, mas está na nossa mão aí, está dentro de casa, está no trabalho, está em todos os ambientes que a gente está, né? E, de novo, tem a responsabilidade da mulher, mas também tem a responsabilidade do homem, que é importante trazer isso fortemente, né? Então, o homem também é responsável por ser um porta-voz de carregar essa bandeira feminina. E homens que fazem isso, é incrível o quanto eles conseguem mudanças, né? Porque, como eles são ouvidos muitas vezes, a opinião deles ou o posicionamento deles muda o jogo diante de vários cenários, né? Então, acho que é super importante o homem também ter consciência que ele está inserido nesse papel de mudança. Ele também é protagonista nessa história. Pode seguir, Si, por favor. O Bernardo levantou a mão. Oi, Bernardo. Desculpa, eu não tinha visto. Por favor. Olá a todos, boa noite. Boa Em primeiro noite. lugar, muito obrigado pelo tema que vocês estão trazendo, que eu acho fantástico e precisa ser falado mesmo com a seriedade que vocês estão colocando, e nós, homens, precisamos entender realmente o quanto nós somos protagonistas disso, desse mundo machista que nós vivemos, né?
Você deu um exemplo de gestoras, né, que precisam colocar, né, o seu legado, digamos assim, para se tornarem, né, propagadores dos seus ensinamentos, enfim. Eu tive uma mentora, que eu trabalhava em antiga empresa que eu trabalhei, e ela literalmente formou o Bernardo profissional que ele é hoje. Envolve muito a questão de berço também, tá, gente, da criação que os homens têm. Então, os pais de meninos da nossa geração precisam conscientizar eles desde essa idade, entendeu? Eu sou pai de menina, né? Então, só tem mulher na minha família, irmãs, sobrinhas, enfim. Então, mas eu tive uma educação diferenciada, então o que vocês falam, para mim, é muito natural. Eu sou um defensor dessa bandeira, inclusive, entendeu? Então, só concluindo o que eu queria dizer para vocês, o homem é fundamental para essa mudança de respeito, seja com a mulher, seja com qualquer opção sexual que esteja. Eu acho que a diferença somos nós, literalmente. A responsabilidade é muito grande da nossa parte de entender e sermos propagadores dessa bandeira, porque é inadmissível, no século que a gente vive, com a informação que a gente tem na palma da mão, ainda existir a ignorância e o machismo. Eu queria só contribuir com vocês aí, que realmente, parabéns. Estou muito satisfeito e muito lisonjeado de estar aqui com vocês aqui nesse momento. Legal, Bernardo, super obrigada pelo seu depoimento. Acho que você trouxe aí alguns exemplos importantes, né? E só endossa tudo que a gente está trazendo aqui de informação. Muito obrigada. E também tem um ponto, né, que trazendo novamente para o mercado de trabalho, o mundo de hoje, né, ele já está declarada a importância da economia colaborativa, a criação de parcerias, a capacidade de fazer parceria e trabalhar em equipe, já a capacidade de falar abertamente das nossas vulnerabilidades e fazer disso um poder. A empatia é hoje um superpoder também, né, nas empresas, e uma das qualidades poderosas meninas e que elas estão sendo usadas hoje é a capacidade de tomar uma decisão e muitas vezes sem ter a certeza absoluta de todas as evidências. E algumas pessoas chamam de intuição, mas a gente pode falar assim que realmente essa velocidade em tomar uma decisão sem conseguir ler 100% do cenário. E essas são características femininas e que hoje elas são muito importantes e precisam ser desenvolvidas desde a base, desde os trainees, desde das pessoas que entram nas organizações ainda no cargo de assistente, nos cargos iniciais, para que elas crescendo dentro da organização, elas entendam esses poderes, elas desenvolvam, os homens apoiando as mulheres e as mulheres sendo incentivadas e encorajadas a continuar e não esconder esses poderes que elas carregam e acrescentam tanto nas equipes com essa diversidade, né? Perfeito, sim. Agora eu vou colocar aqui alguns dados, né, para vocês refletirem. Então, vocês sabiam, né, que mulheres hoje são responsáveis, né? Olha só, gente, que dado bacana. Por 70% das compras de veículos no Brasil de forma direta ou indireta, sendo ela a compradora, consumidora daquele veículo ou influenciando um homem na compra desse veículo. Mulheres gastam aproximadamente 300 bilhões por ano em veículos e acessórios. Olha só, gente. 47,3% das mulheres compradoras preferem ser atendidas por vendedoras mulheres. Aí eu vou colocar uma pergunta aqui para vocês. Como é que está o ponto de vendas de vocês para receber esse público feminino? Olha só o potencial que tem esse público. Como é que vocês estão em relação a esse tópico, hein? Vocês preparam a loja de vocês para isso? Vocês têm pessoas capacitadas para isso? Não digo que o homem não seja capacitado, não é isso, gente, mas o que eu estou trazendo olha só a força que tem e se vocês estão estudando esse público para trabalhar estratégias de marketing, né? 53% disseram que fizeram as revisões na mesma concessionária onde compraram o carro. Olha aí no pós-vendas, as oportunidades também que tem dessa cliente mulher para o seu ponto de venda.
né? Então, você saber trabalhar com o público feminino, aí a gente está olhando para um outro lado, o lado cliente, não só o lado interno da empresa, né? Com oportunidades de carreira, mas estamos olhando também mercado cliente, né? Então, fica aí a pergunta, vocês estão preparados para isso? Olha que oportunidade. Pode passar, Cí, por favor. Só acrescentando, também tem um ponto importante, que é a leitura que os homens e as mulheres fazem dos carros, né? Então, estando há 3 anos aí na Autoavaliar e circulando as concessionárias aqui da capital, eu pude entender que o homem, ele vê no carro um poder de competição, e a mulher, ela vê no carro um poder de independência. Então, o homem, ele vai buscar a potência do carro, a aceleração do carro. A mulher, ela vai buscar mais praticidade para a vida dela, conforto para a vida dela. Então, o homem vai ver a potência do motor, a mulher vai ver o tamanho do porta-malas. E quando você pergunta para um homem se ele olha o tamanho do porta-malas, ele não se incomoda na alteração do tamanho do porta-malas, contanto que não mexa na potência do motor dele. E a mulher de hoje, ela não quer um carro feito para ela quer um carro que atenda qualquer gênero, seja homem, seja mulher, mas que não deixe de ter o porta-malas dela, que não deixe de ter o conforto do carro dela. Então, é o que a gente está falando, é olhar o público, a mulher somando ao poder do homem ali, interferindo nos 70%, né, dela ali, influenciando os 70% dela, que ela tem a capacidade de influenciar, agregando as necessidades das mulheres como consumidoras também no ponto de venda. Legal, muito bom. Sem falar que as mulheres cuidam mais dos carros. Perfeito, Grazi. Além disso, é que eu não trouxe o dado estatístico, né? Mas as mulheres também se envolvem menos em acidentes, e acidentes graves. E aí, quando você olha o carro da troca, o filé mignon, geralmente ele está na mão da mulher. Então, olha que dado importante, que informação importante, né? E aqui a gente colocou esse slide para mostrar um pouquinho da força feminina, né? Dentro da Autoavaliar. Então, de salto e voando alto nas entregas. Eu sou um exemplo que não vim da área comercial, não era da área comercial, né? Eu trabalhava no RH, que é a área que o Caporal muito bem pontuou, que é onde predominam aí as mulheres, né? E eu recebi aí uma oportunidade incrível na minha carreira de vir para o comercial dentro da Autoavaliar. E fiz disso a oportunidade realmente que eu precisava para, sabe, impulsionar a minha carreira em termos de visibilidade, em termos de cargo, enfim, eu aproveitei essa oportunidade. Então, Caporal, tem mulheres sim que aproveitam e todas que estão nessa sala aproveitam, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês os resultados, né? Então, eu sou superintendente comercial aqui da capital de São Paulo, que é a maior praça do mercado, né? E aí eu trouxe aqui para vocês um pouquinho de acumulado de 2021, 2022 do mercado e o comportamento da nossa BR, que é composta por 3 mulheres que estão aqui, que sou eu, Cíntia e Grazi, e também vamos trazer o resultado da Tati, que foi case de sucesso 2021 dentro da empresa. Ela está no Triângulo Mineiro, mas olha, Tati, queria muito você aqui com a gente em São Paulo, viu? Vamos lá. Então, a gente vê que teve uma queda em emplacamento de janeiro a junho, comparado no ano de 2022, comparando a 2021, de 12,70%. Em seminovos, teve uma queda de 19,49%. Se a gente fosse pensar nesse cenário, que o repasse está diretamente ligado, né, a esse mercado, a gente também estaria em queda, mas não. Esse time de mulheres teve um crescimento de 5,04% frente ao ano anterior, tá? Somente nós 3. Então, olha, gente, é uma conquista e eu compartilho sim essa conquista, tá? E, Tati, você quer falar aí dos seus números? Então, a gente teve o Tadeu. Tadeu, que bom que você está aqui com a gente. A gente teve uma campanha, né? Autoavaliar trouxe essa oportunidade para todo o time comercial. E aí eu fui campeã, né, da campanha, e a gente ficou muito feliz com a oportunidade. Então, apesar de eu estar no Triângulo Mineiro, de eu estar numa região de interior, a gente mostra que é possível, né? Apesar de eu ser casada, de eu ter 2 filhos, não é isso que impede a gente para construir os resultados, né? Muito pelo contrário. Eu acho que é mais um motivo que a gente tem para buscar, né?
Então, aí a gente trouxe alguns resultados que durante a campanha, uma campanha que durou 5 meses, então, alguns resultados que a gente realizou, e fruto de muito trabalho, eu acho que dessa capacidade de ouvir o cliente, né, dessa capacidade da gente entender e trazer isso para dentro da empresa, e a gente também evoluir com os processos que a gente tem, porque o que tem na Alta Avaliar, o que existe na Alta Avaliar é uma coisa que chama inovação, né? Então, a gente é disruptivo e a gente tem essa necessidade de ouvir sempre e trazer. Então, o fruto desse resultado também eu devo aos meus clientes, porque eles acreditam no meu trabalho, eles apoiam, eles acreditam na Alta Avaliar, então eles estão junto com a gente nesse processo. Claro, é algo que é construído, né? Então, e é a 4 mãos, nada é feito sozinho. Então, a gente também quis trazer, né, esses 2 exemplos que aconteceu recente, do case e também da regional da GE com as meninas, para mostrar que a mulher é um fator de transformação, e a gente precisa continuar esse trabalho, né, continuar a construir. O papel do homem, da liderança, é fundamental nesse processo, mas também cabe a nós, né, mexer o doce e fazer acontecer aí com os times, com os parceiros. Então, a gente quis trazer só esses 2 exemplos para mostrar que é possível, né? São 4 mulheres protagonistas, quebrando todos os estereótipos que tem aí no mercado em relação à figura da mulher no mercado de trabalho. Gente, eu escutei. Eu quero dar os parabéns para a Tati, que, como ela falou, né, ganhou aí a pontuação, a Gisele, e eu acho que no ponto mulher, a gente não pode ver muito a visão do teto de vidro, a gente tem que mostrar os números, pegar o conhecimento e andar para cima, não se pôr, tem que estudar mais. Não é nós que temos como mulher. A Tati tem um exemplo, ela é mãe, ela é esposa e bateu os números. A Alta Avaliar abriu as portas. Então, esse lado, assim, a gente tem que, como disse assim, não precisa falar. As coisas mostram o acontecer, né? E a gente não trabalhar muito aquele lado feminista. Porque a mulher não tem esse direito. Porque a gente... Eu acho que a mulher é uma pessoa forte. Porque para a gente formar uma família, a gente precisa do pai. Porém, a gente carrega, faz junto com o pai, a gente carrega, e mesmo assim, a gente está conseguindo os mesmos direitos na profissão, né? Eu trabalho numa revenda junto com meu esposo. A parte ali que vocês falaram do carro, hoje, que nem antes um colega falou que quando é casado, 95% a decisão vai ser da mulher. A questão do carro, eu acho que, tipo assim, o homem que for solteiro, ele tem mais essa questão que não se importa com porta-mala. O homem que já for casado e tiver uma família, ele vai decidir junto e vai prevalecer a decisão da mulher em espaço, modelo. Que hoje os números tu vê que é mais SUV do que sedã, que era um tempo atrás, quando era mais o homem, né, que a gente vê nesse mercado. E o carro mais esportista, eu acho que é aquele sonho, o prazer que o homem trabalhou, talvez que nem falaram ali, né, que a mulher é independente, então ela quer um carro para independência. A gente não vê um carro como um sonho realizado, como os homens brasileiros vê, né? Eu vou trabalhar, vou ter carro, talvez vou ter um Porsche, que é o meu sonho. Que é um carro, segundo carro, não é um carro que ele vai andar com a família, viajar longe, né? É um carro realização de sonhos, né? Perfeito. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, que eu quero parabenizar a Rita, né? A Rita é uma super mulher que fica, né, trabalha na loja, dentro da loja. Não tem só ela, tem um monte, tem a Lalucha também da Multiresults, que entrou agora. Tem várias mulheres que trabalham em lojas, na maioria trabalham na parte do financeiro, ficam ali, fazem todo o backstage que precisa ser feito para o carro poder ser vendido, né? Então, eu quero dar os meus parabéns também para toda essa mulherada que está aqui, olha lá. Minha esposa, a esposa do Luiz, tem muitas mulheres, inclusive, encontrei várias na Fenalto, a gente bateu o maior papo, e elas estão ali do lado todos os dias, todos os momentos, né? Parabéns para vocês que estão aqui assistindo com a gente. Parabéns, Rita. Parabéns para a Ali também, né? Porque, como diz o Serginho, ela deixou muito bonito a cara da Alta Avaliar nos stories no Rios. Viu, Caporal? Como é que diz o Serginho? Animou, né? E a Ali também é um exemplo, porque quando a gente vê, ela está em Minas Gerais, está no Rio de Janeiro, e também é mãe, esposa.
Muito É bom. isso aí. Nós Obrigada. Ser podemos, mãe né, e Ale? esposa não pode ser um impeditivo. Eu sou a Cíntia, né, para quem entrou agora, que estudar área comercial, já passei dos meus 40 anos, sou mãe de uma menina com 13 anos, uma idade deliciosa de ter em casa uma adolescente maravilhosa, é ótimo o bom humor dos adolescentes, trabalhar fora é um desafio, né, porque quando você volta, cada dia é uma surpresa. E só para falar, foi depois do nascimento da minha filha que eu fiz a minha segunda especialização e o meu MBA. Meu MBA foi cursado de sábado, aos sábados, das 8 da manhã às 5 da tarde, por 2 anos. Eu fiquei dentro da FGV fazendo MBA. Então, a gente realmente não pode se privar, mas a gente também não pode fechar os olhos para a realidade, porque nem todas as oportunidades chegam para todas as mulheres. A gente está dentro de uma empresa que está dando esse espaço, mas essa não é a realidade do mundo, não só a nossa, né? Então, a gente tem que sim falar do cenário, mas não pode se limitar a ele, porque a competência, os resultados, eles falam mais alto, tem que falar mais alto, na realidade, do que qualquer gênero, qualquer raça, qualquer cor de cabelo, ou qualquer idade até, porque passando dos 40, eu também passo a ser além de ser mulher, de ser mãe, também uma minoria que passa dos 40 no mercado de trabalho, que considera 40 anos um pouco mais velha, vamos falar assim, para competir para um cargo novo em qualquer outra empresa. Então, a gente tem, sim, que olhar o cenário atual e lutar para mudar. Até porque a minha filha vai para o mercado e eu quero que ela atue no mercado melhor do que eu atuo. Perfeito, sim. Legal, excelente. E aí, para finalizar, né, a gente quis colocar essa pergunta. Você tem investido em diversidade no seu ponto de venda, contratando e dando oportunidade para mulheres, para que o seu negócio esteja posicionado de forma mais estratégica? Quando a gente fala de diversidade, gente, não é aquele frufruzinho, é legal isso. Isso dá resultado. Você traz visibilidade para o seu negócio. Você posiciona o seu negócio de forma estratégica e diferente. Quando tem decisores, pessoas em posições estratégicas, mulheres, homens, homossexuais, enfim. A diversidade, ela traz olhares diferentes e o teu posicionamento para o mercado vai ser diferente. Pode observar que marcas que investem nisso, elas têm um posicionamento diferenciado no mercado. A gente pega a Stellantis com a Ju, lá que hoje é head do Ponto Fabril, praticamente global. Uma mulher que está em destaque, e a Stellantis evidencia isso, porque isso traz atração, coloca em evidência essa marca de uma forma diferente, entende? Então, não é frufru, diversidade está diretamente ligada a resultados. E se a gente puder dar um conselho aqui para vocês, invistam nessa iniciativa. É isso, pessoal. Que apresentação. Meus parabéns aí para todas vocês. E quem tiver dúvidas, pode levantar a mão, pode abrir o microfone, vamos bater um papo aqui. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou falar um pouquinho da Rita, já que ela falou aquela hora, né? Quando há 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha uma mulher numa revenda, né? Era muito mais exceção. Então, assim, a Rita está lá quebrando uma série de paradigmas, construindo, buscando e fazendo, como qualquer um outro profissional, né? E quando a Rita traz, eu acho que ela fala dessa questão da... A gente não quer nem mais nem menos, né? É só o mesmo caminho, o mesmo posicionamento. Então, a gente sabe que tem um desafio, porque tem uma questão cultural muito forte, muito enraizada, e isso está dentro das famílias, né? Então, a gente tem um papel social também nesse sentido. E eu lembro que quando veio a campanha, sabe, Rita, eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir, né? Porque é o primeiro sentimento que a gente tem. Eu estou no interior, o meu número de transações é menor, né? Eu tinha todo um desafio. Eu falei assim, mas eu vou buscar. Um dia por vez eu vou fazer, né? E continuei o trabalho. E as coisas foram acontecendo, né? Então, eu acho que é isso, a gente acreditar no que a gente faz, acreditar no trabalho que a gente desenvolve, realmente fazer com amor aquilo, porque as coisas acabam acontecendo, mesmo sem a gente, talvez, esperar, né? Claro que tem toda uma estratégia, tem todo um planejamento para isso, também não é aquela coisa, aconteceu, não existe isso, né?
mas essa questão da gente ir rompendo algumas barreiras vai acontecer conforme a gente também for entregando os números, os resultados, e isso vai acontecer. Perfeito, Tati. E é isso aí, nós vamos conquistando, né? Exato. Não é simples, né? Mas nós vamos. E não pode desistir, hein? Oi, Grazi. Não pode desistir. Não pode desistir. Mas o que eu vejo muito dentro de loja realmente são as mulheres ali dos lojistas, né? Que estão bem focadas, trabalham muito ainda, por sinal, né? Eu vejo que às vezes não tem, olhando no lado dos concessionários, eu também aqui sou do interior, do Rio Grande do Sul. Às vezes não tem muitas mulheres na venda. Mas todo o corpo de concessionária, tu vai ver no pós-venda, tu vai ter a parte que vai ter sempre a mulher. Hoje nós temos na nossa loja 50% mulheres e 50% o sexo masculino. Que nem o pessoal falou, a questão de tu ler, né? Às vezes a gente escuta mais, né? Eu acho que a mulher, assim, ó, ela tá dando um passo de cada vez, alcançando, e a questão do conhecimento, que nem falou ali da equidade. A gente entra com os mesmos direitos, e tanto mulher com mulher, ou homem com mulher, né? E tu vai adquirindo teu conhecimento, tu vai buscando os teus resultados e tu vai crescendo. Então, uma coisa que nem vocês disseram, é a questão que tu não vai parar, vai buscando. E ainda mais nesse mundo de hoje, né? Que tu dorme com um mundo digital, né? De um jeito, acorda, já tá mudando. Quando tu acha que aprendeu, puf, ali me socorre. Ô, Rita, você tocou num ponto, eu vou, desculpa até entrar assim, mas você tocou num ponto muito importante. Às vezes a mulher se prepara e quando tem uma vaga dentro da empresa, um homem, às vezes que ali é o gestor e a maioria são gestores, ele subentende que aquela mulher não vai querer essa posição porque vai precisar viajar, ela tem filhos, poxa, então fica naquele inconsciente, sabe? Esse cenário. E aí ela deixa de ter a oportunidade porque um homem decidiu que ela não vai aceitar. Ele entendeu que ela não vai aceitar por esse viés inconsciente que tem. Mas ele não perguntou para ela se ela quer ou não quer, porque quem tem que decidir é a mulher, né? Então, muitas vezes barram no crescimento de carreira nesse ponto, né? E aí, quando a gente olha o telhado de vidro, que a Cindy apontou, esse também é um dos viéses inconscientes que impedem a subida de uma mulher, porque eles já pressupõem que ela não vai aceitar ou que vai ficar difícil porque ela tem filhos, entende? Olha que cenário. Ou, eu já ouvi muito que eu trabalhei em RH. Eu acho que o cenário hoje é mais do medo de perder a função para a mulher que está entrando. Eles estão só se blindando, porque assim, a gente troca ideias, se tu pegar gerentes muito antigos, administrador muito antigo, porque eles não estão se adaptando com o mundo novo digital que está mudando muito rápido, até vendedor. A gente tem um problema muito sério, porque o vendedor, ele diz assim, tu vai me ensinar a vender? Então, assim, ó, às vezes é o próprio medo que eles analisam que transformam num machismo, vamos por assim. Nem é tanto um machismo, que é aquele medo. Só que nem eu digo assim, ó, é uma geração que já está mudando, tipo a geração dos nossos filhos, eu também sou mãe de uma menina, elas vão sofrer bem menos do que nós, porque elas já vão pegar ou um gestor que se adaptou, ou uma gestora que nem as que vocês falaram, que mostraram números e foram subindo, né? Que nem quando tu diz a concorrência, né? Mas é que nem eu acho essa parte. E a outra, essa parte do medo, às vezes tem até se for uma gestora, às vezes entra uma pessoa com conhecimento e com vontade de aprender, porque às vezes tu não precisa ter todo o conhecimento, mas tu ter vontade de aprender e de buscar, ela te passa tipo medo. Medo não, que se torna concorrência. Então, sempre tem os dois lados, né, que são analisados. É muito assunto, né? Eu acho que 1 hora é pouco tempo para a gente alongar, mas é um assunto interessante e gostoso até de discutir se todo mundo está preparado, né, para isso, porque tem muita gente que não está preparada para ouvir tudo que está sendo dito, né? Então, acho que se a gente conseguir
E aí, cada um daqui sair ser porta-voz de tudo que foi dito, eu acho que a gente vai conseguir impactar muito mais muitas pessoas para que isso vá crescendo e crescendo e crescendo, e a gente vê esse movimento acontecendo não só aqui na Autoavaliar, como em outras empresas montadoras também, né? Então, vamos ganhando força, né? Eu acho que esse é o nosso papel, ganhar essa força e mudar essa cultura. É isso. Eu quero encerrar com uma frase que você falou, Gi. Que a diversidade, ela traz resultados, os resultados são positivos. Então, vamos pegar todo esse bate-papo e entrar em ação, colocar dentro da sua loja, né? Tanto em relação às vendas, procurar atender melhor, ver o que você precisa mudar para você ter melhores resultados com essa diversidade. E também, né, vou encerrar aqui também dando uma ideia de um curta, ele chama Pur, não sei se quem já viu, quem não viu, ele é super legal, ele é uma mulher que entra, ela é uma bola de lã rosa que entra no mundo masculino, quem quiser ir assistir depois, chama Pur, é um curta super legal. Se vocês quiserem também terminar com alguma frase, falar alguma coisa. Eu quero. Vamos lá. Tudo bem aí? Tudo ótimo, e você? Boa noite. Boa noite. É o careca, né? É. Ah, tudo bem? Não sei porquê, mas é. Primeiramente, agradecer essa guerreira aqui, ó. Você viu que eu deixei só ela focada para todo lado aqui, só absorvendo as dicas de vocês aí. Tá junto comigo, me ajudando bastante lá, trabalha com produto para salão de cabeleireiro, mas está me ajudando e agregando muito lá na Careca Motors. Obrigado aí a todas aí e a todos. Um abraço, viu? Obrigada, parabéns, Mary Ellen. Eu levantei a mão aqui, até para deixar, né, para concluir um pouco as ideias aqui, amarrar um pouquinho, falando da prática, né, de como que a gente também pode ajudar a fomentar tudo isso na prática. Eu acho que, como o Caporal falou, a gente já falou lá atrás, eu acho que a gente tem que olhar realmente e investir em ações concretas, né, para incentivar o protagonismo da mulher. E, por exemplo, numa loja, como a Rita falou, de repente, na hora de contratar um vendedor ou qualquer outro trabalhar ali, fazer uma seleção realmente desconsiderando o gênero, desconsiderando algumas coisas, indo por resultados, competências, avaliar realmente onde aquela pessoa quer chegar, como ela realmente faz diferença, e não se ela é mulher ou se ela é homem, se vai ter bebê ou se não vai ter bebê, que essa é outro tipo de discussão, né? E romper alguns paradigmas mesmo, trabalhar com políticas de inclusão, de diversidade, e quando das promoções, realmente a gente trabalhar com práticas imparciais. Elas vão alavancar realmente a participação das mulheres, vão alavancar a ascensão das mulheres em qualquer dos lugares, e até o respeito por essa ascensão. É o que eu queria só concluir. Maravilha. Nosso muito obrigado. Quinta-feira que vem nós temos mais uma Autoavaliar Experience e muito conhecimento, né? E chamem o pessoal do nosso ramo, compartilhe esse link que vocês já têm, que vocês já estão lá no grupo, né? Muito obrigada, meninas. Boa noite. E é isso. Tamo juntos. Parabéns, Boa gente. noite, Muito obrigado. gente. Muito obrigado Obrigada, por essa boa noite noite. maravilhosa. Parabéns, pessoal. Valeu, Parabéns, gente. meninas. Excelente, Obrigada. parabéns, hein? Até mais.